estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Perfeito, pessoal. Então voltamos aqui mais uma vez com o nosso programa diário, que está, ao que tudo indica, chegando próximo ao seu fim, dia 24 de dezembro, né? Será provavelmente nosso último encontro ao vivo aqui. Boa, pessoal. Então, maravilha. Hoje voltamos mais uma vez para falar de assuntos determinantes aí para a nossa vida, né? Então, o assunto de hoje, o assunto que eu gostaria de tratar hoje convosco, né, é o assunto propriamente do meu post, né, do post que está lá no feed, né, do Instagram, aqui do Instagram, que é o assunto todo dos traumas. E é um assunto absolutamente recorrente nas sessões, né, de muitos coaches, né, de muitos terapeutas, de muitas pessoas que, né, enfim, ficam com essa coisa de ressignificar o passado. E vamos abordar esse assunto de um modo bastante maduro, bastante direto, né? E talvez um pouco frustrante para algumas pessoas, né, que tem tocado aí a sua vida tentando dar um outro significado, tentando entender certas coisas que aconteceram no passado, né? Então, veja bem, olha só, pessoal. Então, a primeira distinção que a gente precisa fazer aqui, né, para que ninguém se sinta incompreendido, para que ninguém se sinta, por assim dizer, invalidado, né, etc, etc, é o seguinte, olha só, uma coisa é, né, que imagina que aconteceu uma coisa terrível agora na sua vida, né? Então, sei lá, né, você não estava esperando, você tem uma perda de um ente muito querido, você tem uma perda de um emprego, você tem, sei lá, né, você foi humilhado por alguém, você está sendo, agora, nesse momento, você está sofrendo algum tipo de abuso, né, enfim, pela parte de alguém. Isso é uma história, veja bem, isso está acontecendo agora, tá? Isso está acontecendo agora. Então, existe uma forma que a gente lida, né, com essas questões todas que impactam a nossa afetividade no momento presente, né? A coisa está acontecendo agora aqui, então a coisa tem um peso específico que determina já a partir de agora, né, o meu presente. Então a coisa está acontecendo agora, ok? Outra coisa, né, e aqui está o ponto central, que algumas linhas terapêuticas, né, uma grande parte delas tende a supervalorizar, né? São aquelas coisas que aconteceram lá quando você tinha 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, coisas que aconteceram há 20 anos atrás, né? Coisas que aconteceram 20 anos atrás, coisas que aconteceram 30 anos atrás, coisas que aconteceram já há muito tempo. A verdade é que essas coisas não têm uma estabilidade, né? Essas coisas não têm uma estabilidade afetiva de tal modo que você não consegue ir lá atrás reconstruir a coisa com precisão, né? As pessoas que vivem, aqui está o ponto central, que muita gente, né, já me relata isso. Existe uma teoria, na verdade, bastante extensa sobre esse assunto, né? Que, né, aquilo que a gente mais olha, né, mais cresce, né? Quanto mais a gente olha para traumas, quanto mais a gente olha para sofrimento, mais a coisa cresce. Isso não significa, veja bem, isso não significa fingir que não aconteceu. Eu já falei mil vezes aqui, que poucas coisas dão esquecimento, né? Alzheimer e vodka, sobretudo. Só isso dá esquecimento. O resto você não esquece nada, não tem como esquecer, né? Você não tem como esquecer. A coisa não some da tua cabeça, não tem como esquecer. Então não é pra você esquecer, fingir que não aconteceu. Não é fingir que não aconteceu, não é isso também. Não é pra você não fingir que as coisas não aconteceram. O que aconteceu, aconteceu, bicho. Você tá entendendo? O que tá no post lá é o seguinte, essas coisas se tornam força quando você resolve viver a sua vida presente. Esse é o ponto central, e aqui que está o ponto de libertação para uma parte das pessoas. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia que muita gente, né, com alguma maldade, fala assim, nossa, você escreve um negócio aí, né, e o pessoal vai ler e fala assim, tá, então que bom, obrigado, nunca tinha pensado nisso. Mas é assim mesmo. A gente hoje vive numa comunidade que tende, sobretudo, a endeusar, a jogar confete, né? A botar um elemento místico em coisas que aconteceram no passado, de tal modo que essas coisas são inacessíveis, né? Você não acessa essas coisas, então como é que você vai reconstruir verdadeiramente? Como é que você reconstrói, né? Se é que dá para fazer isso, se é que até as técnicas são muito ineficazes, no final das contas, né? Quer dizer, para fazer esse tipo de coisa, como é que você reconstrói elementos do passado, traumas da vida passada? Veja, isso na maior parte das vezes é uma perda de tempo. Eu não estou dizendo
que você vai invalidar. Ah, isso aí, cara, finge essa porra não aconteceu, deixa pra lá. Nunca falei isso, não é pra fazer assim. As coisas aconteceram, as coisas têm seu peso. E esse peso se torna estrutura na medida em que você tem uma vida no presente. Esse é o ponto de libertação, esse é o ponto de conversão, esse é o ponto da virada. Quando você entende que você tem uma vida no presente que precisa ser vivida, e que essa vida no presente ela só existe desse modo por causa de toda a tua história do passado, se é uma história de saúde, de doença, de tristeza, de alegria, do diabo que for, né? O fato é que quando você fica olhando muito para a tua vida do passado, você está querendo no final das contas, é que, né? Você está querendo no final das contas é que o passado, né? Coisa que não dá para acessar. Veja, isso aqui é tão difícil, é coisa difícil de falar, fica parecendo uma piada diabólica, porque não tem como você acessar esse tipo de coisa. O que as pessoas querem quando estão olhando para o passado, quer que o passado peça desculpa para elas, quer que a pessoa se reconcilie com o passado. Veja, filho, isso não dá para fazer. Como é que você faz um negócio desse? O único jeito de fazer isso, olha só, tudo bem, a coisa aconteceu, né? Eu sobrevivi, eu estou aqui. Eu tenho sofrimentos que eu não sei, na verdade, se vem desse elemento passado. Não dá para você saber se vem desse elemento passado, se vem de outras coisas, porque a coisa não tem forma. A verdade é que não tem como você estabelecer uma conexão de causa e efeito, né? Você não tem como estabelecer uma conexão de causa e efeito clara, né? Entre um pai alcoólatra e uma depressão. Você não tem como fazer isso. Claramente você não tem como fazer um negócio desse. Você tá entendendo? Então, já que não tem como fazer, por que ficar, né? Por que ficar ali olhando, investigando, afundando, entrando na coisa? A quantidade de pessoas, né, que me falam, Ítalo, a hora que eu resolvi parar de olhar não significa fingir que não aconteceu, mas a hora que eu resolvi parar de olhar para esses traumas do passado e focar na coisa que eu tenho em mãos no presente, projetando para uma vida do futuro, bem, a minha vida resolveu, né? A minha vida mudou, mas é óbvio que vai mudar. É óbvio que vai mudar, por quê? Porque você deixa de abordar algo que você não tem mais acesso, que você não tem acesso, né? Você não consegue mudar, você não consegue significar, você não consegue fazer nada disso. Você não consegue fazer isso, é uma bobeira, no final das contas, gente. Assim, eu sei que é meio duro o que eu estou falando aqui, eu sei que é um pouco, talvez até na contramão do que a gente tem ouvido ao longo de todos esses anos, mas a verdade mesmo, né? É que, ok, você tem coisas terríveis que aconteceram no teu passado, mas no momento em que você entende que você tem uma vida hoje, você tem compromissos hoje, você tem pessoas hoje, você tá entendendo? Você tem pessoas hoje, você tem um filho olhando para você hoje, você tem um marido, uma esposa olhando para você hoje, você tem teus clientes olhando para você hoje, você tem as pessoas que dependem de você e aquelas das quais você depende. Hoje as pessoas estão olhando para você. O olhar para essas pessoas deve ter um peso maior. O impacto dessas pessoas hoje no presente deve ter um peso maior do que coisas que aconteceram 30 anos, 20 anos, 15 anos atrás. Entendeu? Como é que mas então você falar é fácil? Mas não é falar é fácil. Falar sequer é fácil. Você vê a dificuldade de falar desses assuntos. Falar não é fácil, não. É fácil viver. Não é fácil falar desse assunto. Esse é um dos assuntos na vida que é difícil falar sobre ele, mas é fácil viver nele. Como você vive nele? Você vive nele é o seguinte, olha só. Tendo responsabilidade no dia de hoje. É assim que você vive nele, né? Você acorda e precisa render, precisa servir, precisa trabalhar. O que vai acontecer contigo? A vida presente vai ganhando um peso para você. A vida presente vai ganhando um peso para você. Você vai tendo que produzir, você vai tendo que render, você passa a ser no final das contas. Tá entendendo? Se você quer usar o termo que hoje está absolutamente em voga, né, de ressignificar traumas passados, essa é a única forma de ressignificar traumas passados. Não ressignifica nada. A coisa tem um significado, é o significado dela. Como é que você vai ressignificar a coisa? A coisa é o que é, né? Quer dizer, um abuso infantil quando você era criança é o que é. Né? Quer dizer, um pai alcoólatra é o que é. Você tomou uma porrada lá, uma coça no colégio, né, dos teus amigos mais velhos, é o que é, aquilo é o que é. Como é que você ressignifica? Não dá pra ressignificar. Essa coisa de ressignificar uma figura de linguagem absolutamente deslocada, não dá pra fazer isso. O que dá pra fazer é querer ter uma vida madura. O que é querer ter uma vida madura? A vida madura é aquela vida na qual você sente o peso da realidade e não apenas o peso das tuas lembranças e das tuas memórias. Isso é vida madura. Uma criança, por que ela não é madura? Porque ela tem um pensamento místico, um pensamento fantasioso e não tem responsabilidade nenhuma. Ou seja, a existência daquela criança, né, ela não pesa nesse sentido. Quer dizer, ela não tem responsabilidade ainda. Ela vive no mundo faz de conta, do tudo é possível. Bem, um adulto imaturo que acha que tudo é possível. Por exemplo, as coisas deixarem de ter o peso que tem. As coisas jamais vão deixar de ter o peso que tem, meu filho. O que eu estou querendo dizer para você aqui, no final das contas, é muito mais sério. E eu estou dando muito mais valor para esse trauma passado do que você vem dando, na verdade. Só que o problema é o seguinte, né? Dar valor a coisa é o que é, não vai mudar. Aquilo foi aquilo, né? Eu fui abusado, meu pai era alcoólatra, eu fui espancado, é o que é, não vai mudar. Não adianta. Não adianta, aquilo é o que é.
Tem o peso que tem. Agora, o peso que tem tá deslocado 20 anos da tua história, meu cara. Esse aqui é o ponto. Veja bem, a coisa não precisa pesar tanto em você hoje. Na verdade, eu preciso explicar essas coisas, porque o texto, o pessoal não sabe ler, né? Muita gente não sabe ler e vai já... tá invalidando o sofrimento. Não é assim que funciona. É fácil falar porque você não passou por isso. Você não sabe se eu não passei por isso. 2, eu não tô invalidando nada. Eu tô dando mais peso pra coisa ainda do que você tem dado. Mas isso é vida madura. Vida madura é assim, uma coisa é o que é, não vai dar pra ressignificar. Aquilo foi do que foi. O que eu faço então? Ora, eu vivo minha vida hoje, porra, com o que eu tenho na minha mão, cacete. Eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou servir aos outros. Não é que eu não vou pensar mais na coisa, mas assim, olha, a coisa foi o que foi. Para com essa ilusão de você vai conseguir mudar. Não vai, meu caro. Você foi abandonado pela tua mãe e pelo teu pai. Você foi abandonado pela tua mãe e pelo teu pai. Isso não vai mudar. O que te derruba é essa ideia de que você vai conseguir ressignificar aquilo e vai conseguir dar um outro valor para aquela experiência. Não vai, meu amigo. Não vai, você tá entendendo? As merdas que aconteceram na tua vida passada, aconteceram. É aquilo. Você não vai conseguir dar um outro valor para aquele negócio. É aquilo. Você tá entendendo? Agora... Quando você assume que foi aquilo que aconteceu e não vai mudar, aquilo tem o peso que tem, você foi um filho da puta, foi. Você tomou naquele lugar? Tomou. Você perdeu? Quando você passa a admitir isso sem outras possibilidades, aquilo, tudo aconteceu contigo, aquilo, né, e todo o resto que aconteceu contigo, o que você é, se torna uma força mesmo na tua personalidade. Isso é um tesão. Isso é uma das melhores coisas da vida, é isso. Né? Quando você começa a olhar para o passado e fala, olha, meu filho, aquele primo filho da puta que eu tinha, né? Aquela tia escrota, aquele dia que aconteceu aquela tal coisa lá, não sei aonde, né? Meu filho, aquilo não vai mudar, aquilo foi o que foi. Não adianta eu ficar chorando e querendo que aquilo não tivesse na minha história. Aquilo está na sua história, meu cara. Aquilo é a sua história. Não tente ressignificar aquela porra. Aquilo não tem outro significado. O significado é aquele mesmo. É abuso sexual. É aborto. Né? É trapaça. É traição. Né? É abandono. É tudo. Você padeceu, você foi filho da puta, você foi... Isto é a sua história, você entendeu? Não adianta querer ressignificar. Você não vai ressignificar acessando o que está no passado. Esse é o truque da coisa. Não vai dar. O que aconteceu está acontecido, meu amigo. Está acontecido. Como é que você ressignifica, entre milhões de aspas, vivendo hoje e hoje sendo um sujeito competente, hoje sendo um sujeito feliz, hoje sendo um sujeito produtivo, hoje sendo alguém que presta pra alguma porra, hoje, você tá entendendo? Aí você faz o seguinte, bem, se hoje você consegue fazer isso com os recursos que você tem em mãos, o que você vai fazer? Bem, tudo que aconteceu comigo no passado me levou até aqui. Né? Bem, então esse é o significado daquela coisa. Eu sou o que eu sou hoje. Porra, não vai conseguir mudar o que passou. Esse é o ponto central. Essas abordagens são loucas. Essas abordagens são gaiolas. Vão te aprisionar nessa porra. E se você algum dia conseguir, entre aspas, ressignificar, saiba, você entrou no mundo da loucura. Você entrou no mundo da fantasia. Não dá, meu amigo. Como é que você ressignifica um espancamento? Você foi espancado pelo seu pai bêbado. Como vocês ressignificam o negócio dele? Meu filho, meu pai era bêbado, me espancou, eu me fudi, quase morri, e é isso. É isso. Olha, eu fiquei de cama, fui doente durante, 7 anos, 8 anos da minha vida, perdi toda a minha infância. Você perdeu, acabou, cara. É isso aí. Essa é a maravilha da vida, as coisas não voltam, tá entendendo? É o que é. É o que é, isso é bom. Só que isso só consegue dizer quem quer entrar na vida madura. Porque a vida madura é essa, a vida onde você não tem possibilidade, meu filho. As coisas são o que são, né? O galo é galo. O tatu é tatu, o verde é verde, as coisas são o que são. Você começar a querer chamar o galo de tatu, você pode fazer o que você quiser, porra. No carnaval você fica à vontade, faz o que você quiser, né? Põe uma máscara, mas ele não vai deixar, né? O galo vai continuar sendo galo e o tatu vai continuar sendo tatu, né? O sofrimento que você teve quando você tinha 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, vai continuar, cara. É aquela porra. Agora, querer ficar mudando o significado do sofrimento é o que te gera sofrimento, é o que te gera prisão. Você não consegue produzir, você não decola, porra. Você não decola, você não vai pra frente. E quando eu falo de decolar e ir pra frente, não tô querendo dizer que você tem que ganhar muito dinheiro, não, né? Não tô falando nada disso, esquece essa porra, não tô falando disso agora. Eu tô falando de você conseguir ter uma vida instalada na realidade, uma vida com personalidade. Uma vida com personalidade. O que é personalidade? O que é a personalidade? É aquele elemento mais individual, mais íntimo da tua pessoa. Ora, o que tem de mais individual e mais íntimo na tua pessoa, meu filho, é aquilo que te aconteceu e como você integra aquela porra na tua história. As coisas que aconteceram a você aconteceram só a você, não aconteceram mais a ninguém. Agora, se você quer olhar para aquilo que aconteceu contigo, né? E dar um outro significado, dar um outro valor, o que você está querendo fazer? Você está querendo fazer o seguinte, não. Eu queria, na verdade, que a minha história fosse a história da rainha da Inglaterra. Eu queria que a minha história fosse a história do Napoleão. Eu queria que a minha história fosse a história daquele meu priminho que nunca tomou naquele lugar lá. É isso que você está querendo. Bem, então você está esvaindo a força da tua personalidade. Porque você está negando a tua história, porra.
Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Me admira muito profissionais da área não entenderam uma merda dessa. Né? Que estão fazendo o que da vida desses caras? O que esses putos estão fazendo? Né? Você pode usar a técnica que você quiser, mas você tem que entender que essa aqui é uma outra forma de abordar o assunto, é uma forma, na verdade, mais sofisticada. Mais difícil e mais sofisticada. Agora, não entender e falar, pelo amor de Deus, tá prestando atenção no quê? Você quer discutir. Você quer discutir, quer falar, ai, não tem empatia com o paciente. Aqui, meu amigo, não tem empatia com o paciente, é a tua avó, meu amigo. É aqui, ó, porra. Tem a tua avó empatia com o paciente. Qualquer pessoa que sente aqui na minha frente sabe. Não tem empatia com o paciente. Agora, é pesado. Tem empatia com o paciente. Fala, meu amigo, essa é a tua história, ame-a. Eu vou te ajudar a amar essa tua história. Eu vou te ajudar a amar essa tua história de abandono, de sofrimento, de perda, de depressão, do caralho que for. Porque essa é a tua história, isso é a tua personalidade, cacete. Você tá entendendo? Não é de outro. Quando eu falo, seria tão bom se você tivesse a vida do Shakespeare, a vida da rainha da Inglaterra, a vida do teu tio, a vida da tua mãe, a vida daquela pessoa que não sofreu. O que eu tô dizendo pra ele? Eu falei, eu não gosto da tua história, eu acho que tua história é uma merda, você é uma merda, portanto. Você não tem personalidade, tua personalidade não é amável. É isso que você tá dizendo, é o contrário da empatia, porra. É o contrário da empatia. A empatia é olhar pra história da pessoa, pegar o valor daquela porra, pesado ou não, leve ou não, doída ou não, foda-se, é a história da pessoa. Tem gente que vai passar por essa vida levinha, tem gente que passa por essa vida densa como um queijo bola. Depende da pessoa, porra. Você não controla isso. Agora, querer ficar pegando trauma do passado e apagar ou ressignificar, né? Ou ficar focado só naquilo, bicho, a tua história não vai andar. É só isso que eu tô querendo dizer pra você. Qual é a solução pra isso? A solução pra isso, primeiro, é ouvir isso que eu tô dizendo. É ouvir isso que eu tô dizendo. Pá! Ouvir isso que eu tô dizendo. Entendi, tá. Faz um puta sentido. Entendi. Entendi mesmo. Porque é isso que você tá falando aí, Ítalo. Quer dizer, a personalidade é aquilo que de mais íntimo tem na pessoa. Isso é personalidade. Porra, o que de mais íntimo tem na pessoa é a história que é só dela. Bem, se eu quero invalidar a história que é só minha, eu não quero continuar a porra da personalidade. Então eu não tenho força nenhuma. Jamais vou ter força. Se você não tem força, você não consegue viver, porra. Você não consegue estar instalado na realidade. Você vai ficar sempre sendo sugado e dispersado pelas porras do passado, pelas coisas do futuro, pelo que a vizinha fala. Você não tem consistência. Esse é o ponto. Entendi. Então isso é personalidade. Eu pego as histórias, o que me acontece e integro em mim. Integro na minha pessoa. Com um ato voluntário da minha psique. Porra, cacete. Isso é construir a personalidade. Isso é construir a personalidade. Como você faz uma porra dessa negando o que aconteceu? Querendo mudar o que aconteceu. Querendo dizer que galo é tatu e tatu é galo. Não vai conseguir, meu filho. Tatu é tatu, galo é galo. Né? Abuso sexual infantil é abuso sexual infantil. Né? Pai alcoólatra é pai alcoólatra. Não tô dizendo que é fácil, não. Eu sei que não é fácil, mas quem disse que é fácil? Viver, quem disse que viver é fácil? Esse que é o ponto. Né? Aconteceu. Agora, ficar olhando para aquela porra sem fim, né? Ficar olhando, ressignificar, vai te deixar neurótico, vai te deixar maluco. Você não vai conseguir sair de lá, cara. É isso que eu tô dizendo. Então como é que você faz? Você pega a tua vida no presente hoje e ama essa porra. Ama essa porra. Acorda amando essa merda que você tem que fazer hoje. O que eu tenho que fazer é lavar a louça. Vai lavar a louça amando. O que eu tenho que fazer hoje é atender gente aqui na minha frente cheio de problema. Você ama essa porra. O que eu preciso fazer não é nada disso. Eu preciso estudar para concurso. Porra, senta e estuda com tesão. Senta e estuda com afinco. Ela é difícil pra cacete. Eu sei, meu amigo, que é difícil. Mas é disso que eu tô falando. É o processo que você tem que amar. Estentar o rabicó na cadeirinha e estudar 8 horas para passar na prova da magistratura não é fácil para ninguém, cara. Não é fácil para quem não passa e não é fácil para quem passa. E eu não tô falando disso, eu caguei para esse negócio. Eu tô falando assim, você vai sentar ali e vai ficar ali amando aquele processo. É esse movimento do amor. É esse movimento do amor que faz você construir sua personalidade, que faz você pegar essa porra dessas histórias que aconteceram contigo. Tá entendendo? Você pega essas coisas que aconteceram contigo e integra na tua personalidade. Isso vai ser força pra você. Isso vai ser a tua força. Agora, quando você quer invalidar, quando você quer dar outro significado, quando você quer fingir que não aconteceu, você perde a força imediatamente. Quando você fica se debruçando sobre esses assuntos do passado, preso no passado, você perde a força, cacete. Você perde a força imediatamente. A única coisa que vai te dar força agora, é construir a tua personalidade. Você constrói a tua personalidade pegando o presente, sem invalidar o passado. É assim que faz, porra. É difícil entender um negócio desse? Não é. Agora, essa é a mensagem. Você lê a coisa, você lê uma postagem minha, ou qualquer livro, né? Projetando as suas insatisfações, suas coceirinhas, as merdinhas que você escutou na USP, na FRJ, você só vai entender caca. Você não vai entender porra nenhuma do que a pessoa tá falando. Você não vai entender nada. Você fica burro. Você fica burro. É esse que é o ponto. Para de projetar. Ouve. Lê. Porra, O Ítalo falou aqui, manda nenhum que tem que invalidar. O Ítalo falou aqui, manda nenhum que não importa. O Ítalo falou o contrário. Essa porra tem tanto valor que você vai se tornar sua força.
Caralho, quem falou de falta de empatia e de falta de invalidar a coisa? Só um imbecil que não quis ler, só um imbecil que tá cheio de preconceito na cabeça, tá querendo pegar ali, né, um erro. Tá, meu filho, vai se pegar, ó, meu amigo, você tem que comer um pouco mais de arroz e feijão, tá? Não vai ser conseguir tão, não vai ser tão fácil assim pra você não, tá bom? Um pouco mais de arroz e feijão, aí de repente a gente vê se você pega alguma coisa, mas não vai. Eu tô falando de coisa que é coisa da experiência diária da terapia, você que tem uma fundamentação teórica absurda, você tá entendendo? Não tem ninguém inventando nada aqui, né? Só que você só conhece uma linha de terapia. Uma psicanálise. E mesmo assim conhece pelo avesso a psicanálise. Não conhece nem direito a psicanálise. Aí você acha que tem que ficar lá vendo trauma de infância. Não é só isso também, meu filho. Não é só isso também, né? Então, esse teu desconhecimento aí vai fazer com que você não entenda a porra do que eu tô escrevendo, que é a coisa mais óbvia do mundo. É a coisa mais óbvia do mundo. Você ficar olhando papai alcoólatra, porra, só que você tem 40 anos hoje, mas você tem 40 anos na tua cara. Você, porra, tá olhando teu pai que te deu uma sova um dia quando você tinha, porra, 7 anos de idade, isso me traumatizou pra sempre. Traumatizou pra sempre porque você deixou acontecer. É isso que eu estou dizendo. Porque aquilo não foi um evento único da sua vida, porra. Não foi. Você teve uma série de outros eventos que aconteceram ali. Esse é o ponto central. Vamos continuar, né, esse assunto em algum momento. Isso é fundamental. Isso é fundamental, né? O pessoal gosta de chamar isso de mimimi. Não é exatamente o mimimi, mas eu entendo que seja. Eu entendo que o pessoal diga, parar o mimimi. É um pouco isso nesse sentido. Quer dizer, ok, cara, aconteceu. Para de achar que isso não vai acontecer. Isso é maturidade. O que aconteceu, aconteceu. Ame a sua história. Então como é que eu vou amar ter sido espancado? Simples, está doendo agora? De verdade no teu corpo? Não. Eu tenho um trauma com meu pai. Você tem trauma com meu pai, que você quer ter um trauma com teu pai. A coisa não é tão difícil assim. Dá pra fazer, faz um processo e resolve esse negócio. Você tá entendendo? Né? Agora, hoje, em concreto, hoje, agora, você tá aqui me ouvindo, hoje. Aí você pega esse símbolo de hoje, pega esse elemento de hoje, você tá vivendo a tua vida e vive. Parte daí. Parte daí. Não precisa ficar voltando pra aquela porra lá atrás, não. Parte daí. Parte daí. Vai construindo a tua vida. A tua vida hoje, porque hoje você tem 40 anos, você não tem mais 7, ela vai ser tão maior, tão mais complexa, tão mais profunda, tão mais serviçal do que aquela merdinha que você era quando você tinha 7 anos, que, bem, aquilo ali se reposiciona naturalmente. Você não vai precisando se ressignificar. É que a coisa se reposiciona. É que eu tomo outra posição. Mas, porra, aconteceu. Você tá entendendo? Aconteceu, porra, abusou lá quando era pequeno, foi espancado quando era pequeno. Só que se a tua vida tem um significado, você acorda e serve aos outros, você tá presente na tua vida hoje, você tá entendendo? O que vai acontecer? Aquilo lá toma a proporção que devia ter, né? Diminui. Ou seja, dói menos. Só que você não vai esquecer da coisa, jamais. Você tá entendendo? Ela vai se tornar a tua força, porque essa é a tua história, porra. O que te dá força é a tua personalidade. A tua personalidade é construída através da integração psíquica da tua história, né, na tua pessoa. Bem, isso é a porra da personalidade. Isso é a única força que você tem realmente é essa. A única força que você tem realmente é essa. Bem, é assim que faz, tá bom? Depois a gente fala mais sobre isso. Fique com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.